Olá, pessoal! Vamos então ao nosso capítulo 5, que está lá no nosso livro 3. O título do capítulo é Vida e Ambientes no Planeta Terra. Nesse capítulo, nós iremos falar basicamente sobre os biomas terrestres, que vocês também estudam lá na geografia, só que aqui o foco é um pouquinho diferente. Vamos lá, então? Bom, vida nos continentes. A gente sabe que em todos os continentes do nosso planeta nós encontramos vida. Nos oceanos, a mesma coisa. A gente encontra vida em quase todos os biomas da Terra, né? Quando o homem começou a explorar, né, o nosso planeta, o nosso mundo, através das grandes navegações, ele começou a mapear então os continentes, né? A gente vê aqui nessa figura inicial um mapa mundi lá de 1886, mostrando as rotas comerciais, né? Então essas rotas comerciais, além de fazer a comunicação entre as pessoas, né, dos diversos continentes, permitiu também que se explorassem outras terras em busca, né, de novos bens de consumo e tudo mais, vocês estudam isso lá em história, permitiu também esse mapeamento, né, o formato dos continentes, a distância, né, que existe entre um continente e outro, só que hoje em dia, né, com o auxílio da tecnologia, esse mapeamento é muito mais preciso. Aqui a gente vê o mapa mundi atual, né, com a distribuição dos continentes na atualidade, né, muito mais preciso, né, tanto no formato quanto nas distâncias. Aqui nesse mapa mundi a gente ainda vê, né, os trópicos, né, que dividem o nosso planeta aí em vários blocos continentais, né? Cada continente vai ter suas características climáticas e de vegetação e de fauna bem específicos, de acordo com a sua localização em relação a esses trópicos, certo? Então aqui nós temos, né, o continente americano, né, que vai lá do iniciozinho do Círculo Polar Ártico até quase o Círculo Polar Antártico. Aqui nós temos o continente africano, que fica aí distribuído entre os trópicos de Câncer e os trópicos de Capricórnio. Aqui nós temos o continente asiático, o continente europeu e a Austrália, né? Então, por conta dessa distribuição, cada um dos continentes vai ter características fisionômicas bem próprias, né, que a gente vai ver no estudo dos biomas, tá bom? Bom, a gente sabe então, comecei dizendo lá, que os seres vivos estão distribuídos em praticamente todas as esferas do planeta. Então, eu vou ter, né, animais, vegetais, micro-organismos distribuídos aí em todos os locais do nosso planeta. A biogeografia é uma área da ciência, uma área da biologia que estuda exatamente essa distribuição desses seres vivos na Terra. Como é que acontece? Por que eu tenho mais indivíduos em uma localização e menos indivíduos em outra, né? Isso a biogeografia estuda. E para facilitar esse estudo, a biologia criou os níveis de organização, que vai desde o átomo, que compõe o corpo de todos os seres vivos e de toda a matéria, né, do universo, toda a matéria é composta por átomos, e vai até a biosfera, que é o nosso planetinha inteiro, né? Mas esses átomos, eles vão se unir para formar moléculas. As moléculas se unem para formar as organelas. As organelas juntas vão formar uma célula, que é a unidade básica de todos os seres vivos. As células que têm a mesma função vão se agrupar em tecidos. Os tecidos vão formar os nossos órgãos. O conjunto de órgãos de um corpo formam os sistemas. Aqui nós temos o exemplo do sistema esquelético, mas nós temos o sistema nervoso, o sistema cardiovascular, o sistema reprodutor, cada sistema com seu conjunto de órgãos próprios. O conjunto de todos os sistemas do corpo, eu tenho então o organismo. Aí daqui para cá é o objeto do nosso estudo dessa aula, né? Porque o conjunto de organismos de uma mesma espécie formam uma população.
biológica. Só que esses organismos de mesma espécie têm que estar vivendo ao mesmo tempo, interagindo em um mesmo local. Aí eu vou ter depois as comunidades, que são conjuntos de indivíduos de espécies diferentes que vivem em um mesmo local, em um mesmo tempo, interagindo entre si. Então, aqui eu tenho as comunidades. O conjunto de comunidades, né, então, levando em consideração também os fatores abióticos, que são aqueles fatores sem vida do meio, que é a incidência de luz, a água, o solo, as rochas, esses são os fatores abióticos. Junto com os fatores bióticos, que são os seres vivos, então eu tenho os ecossistemas. E o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, então eu tenho a biosfera, que é o meu planetinha, tá? Então essa organização foi necessária para que a gente conseguisse estudar melhor, né, de forma mais ordenada, mais organizada, os seres vivos e o ambiente. A ecologia é a área da biologia que vai estudar os seres vivos e as relações que eles vão estabelecer entre si e com o ambiente. Tá? E aí nós temos, então, dentro da ecologia, um conceito chamado de ecossistemas. Né? Os ecossistemas, como a gente já viu lá nos níveis de organização, eu vou ter os fatores vivos e não vivos, os bióticos e os abióticos. Né? Essa interação entre esses dois tipos de fatores, então eu tenho os ecossistemas. E esses ecossistemas, eles podem ser grandes ou pequenos. Uma gota d'água pode representar um ecossistema, desde que lá eu tenha seres vivos. A água seria o fator abiótico. Nessa água eu vou ter nutrientes, são fatores abióticos também, sem vida. E eu vou ter os micro-organismos nessa gota d'água interagindo ali com esses fatores. Então, uma gota d'água pode representar um ecossistema. Uma árvore da floresta pode ser um ecossistema inteiro, né? Mas eu posso ter ecossistemas mais abrangentes, aí são os biomas, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Então, os ecossistemas do nosso planeta, eles são divididos em dois tipos, né? Os emersos, ou ecossistemas terrestres, e os submersos, ou ecossistemas aquáticos. Né? Dentro dos ecossistemas aqui a gente tem o terrestre, aqui a gente tem o aquático, né? Todos os indivíduos interagem entre si aqui. Né? E qualquer tipo de degradação nesses ambientes pode levar esse ecossistema à extinção, vamos dizer assim, certo? Vamos lá então para os biomas terrestres. Mas o que são biomas, né? Simplificadamente falando, é o conjunto de ecossistemas com características bem específicas de um determinado local. Mas para a gente entender, né, melhor o que é bioma, esse conceito aqui de baixo é melhor. Conjunto de espécies de seres vivos que se agrupam em tipos contínuos de vegetação, com condições climáticas e geológicas próprias. Então, em um ecossistema eu vou ter animais próprios daquela região, vegetação própria daquela região. Esses animais e esses vegetais vão interagir entre si, né, ali naquele determinado local, e esse local tem que ter condições climáticas e geológicas bem próprias, né, bem características. Então, isso tudo aqui eu chamo de bioma. Tá? No caso aqui a gente está estudando só os terrestres. E aqui embaixo nós temos uma ilustração, né, da distribuição dos principais biomas terrestres. Começando lá, nós vamos ter as geleiras, né? Antártica e ali o Polo Norte. Lá abaixo das geleiras nós vamos ter a tundra, né, que a gente chama de Círculo Polar Ártico. Então a tundra é essa faixa aqui verde claro, né, aqui na parte superior do globo. Abaixo da tundra, aqui em roxinho, eu vou ter a taiga, né, então também representa uma faixa aqui na parte superior
do globo. Abaixo da taiga, eu vou ter florestas temperadas, né? Aqui em rosa, eu tenho a distribuição das florestas temperadas. Eu vejo aqui nas Américas, na Europa e no continente asiático. Aqui eu também tenho floresta temperada na Austrália e aqui no extremo sul do continente americano. Depois de floresta temperada, nós temos as florestas tropicais, a mais conhecida que é a nossa famosa floresta amazônica, mas as florestas tropicais estão bem distribuídas ao longo, né, do trópico, da linha do Equador aqui, né? Então, as florestas tropicais elas gostam de clima mais quente, então eu vou ter a floresta tropical distribuída no meio aqui do nosso globo. Depois nós vamos ter campos aqui em amarelinho, são os campos, né, também amplamente distribuído aí pelos continentes. A savana, né, a mais famosa savana é a savana africana. Aqui no Brasil nós temos o cerrado, né, como a nossa savana. E, por último, os desertos, né, o mais famoso, o deserto do Saara, aqui na África, né, mas a gente também tem desertos espalhados aí pelos continentes. Também temos desertos frios, tá? Os desertos não são só quentes. Os polos são considerados desertos frios. Vamos lá de bioma em bioma, começando pela tundra. Localização da tundra, Círculo Polar Ártico, que abrange o norte dos Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, Noruega, Suécia, Sibéria e Finlândia. Como é que é a flora da tundra? É bem limitada, tá? Porque como é muito frio ao longo de todo o ano, raras são as plantas que conseguem se desenvolver nesse bioma. Eu vou ter ali musgos e raras plantas lenhosas, como a gente vê aqui, ó, né, de pequeno porte. Essas plantas vão ter o ciclo de vida curto, elas vão se desenvolver no verão, se reproduzir no verão, porque o inverno é bem longo e rigoroso, né? O verão representa apenas 3 meses lá no ano na tundra. E aí essas plantas se desenvolvem no verão, soltam suas sementes que vão germinar somente no próximo verão. A fauna é composta de aves marinhas migratórias, elas vêm para a tundra no verão, porque aqui não tem muitos predadores, só tem as raposas e alguns lobos aqui como predadores. Então, pela incidência de poucos predadores, as aves gostam de vir para a tundra durante o verão para se reproduzir. Eu vou ter também roedores, renas, como a gente vê aqui na ilustração. Então, vou ter pouca biodiversidade animal e vegetal. Características da tundra: baixa incidência solar, né, recebe pouca iluminação, pouca precipitação, ou seja, chove muito pouco ao longo do ano, e o subsolo permanece congelado mesmo durante o verão, que a gente chama de permafrost. A permafrost, inclusive, está derretendo por conta do aquecimento global, né? O solo superior, ele vai derreter durante o verão somente, que é quando as plantas conseguem se desenvolver, e depois ele congela novamente no inverno. A taiga, logo abaixo da tundra, é também chamada de florestas de coníferas, porque aqui na ilustração a gente vê os pinheiros, né? Os pinheiros são chamados de coníferas. Por quê? Porque tem o formato cônico. Esse formato cônico da planta e também de suas folhas permite que pouca neve consiga se acumular aqui nessa planta, e aí elas sobrevivem, né, durante os invernos rigorosos com neve. A neve não bloqueia a planta, né? Por isso elas têm esse formato aqui. A localização da taiga é ao sul da tundra, né? Nós vimos ali a localização, a faixa logo abaixo da tundra lá no mapa. A flora é mais diversificada, que eu tenho árvores de grande porte como as sequoias e os pinheiros, temos também plantas de médio e pequeno porte. A fauna é composta basicamente por alces, lobos, martas. As martas são as doninhas, tá? Os linces, roedores, etc. Aqui a fauna ela já aumenta um pouquinho, né?
Eu vou aumentar a diversidade tanto de flora quanto de fauna na taiga. A característica principal é que a taiga tem períodos quentes um pouco mais longos que a tundra, né? Por isso, as espécies vegetais e animais conseguem sobreviver melhor aí. Eu tenho uma maior quantidade desses organismos. Florestas temperadas, localização: América do Norte, Rússia, China, Japão e Austrália. A flora da floresta temperada é chamada de vegetação caducifólia. Por quê? Porque durante o inverno as plantas perdem suas folhas para conseguir sobreviver. E aí na primavera elas renascem, né? Vamos dizer assim. A fauna é composta de esquilos, roedores, veados, insetos, ursos, lobos, né? Então eu tenho uma fauna mais diversificada aqui. Por quê? Porque eu tenho estações do ano bem marcadas. Aqui na floresta temperada eu vou ter primavera, verão, outono e inverno bem demarcados. Então isso possibilita que mais animais consigam povoar esse tipo de floresta. A incidência solar é maior, né? Então eu tenho uma maior taxa de fotossíntese aqui na floresta temperada e as chuvas mais abundantes. Então essas características aí podem promover o aumento da fauna e da flora local. Florestas tropicais, que a gente chama também de floresta pluvial tropical. Por que pluvial? Porque chove bastante durante o ano inteiro, né? A localização vai estar ali no meio do nosso planeta, né? Formando um cinturão ali no meio, que é a região dos trópicos. A flora é rica e abundante, né? É a região mais diversificada do nosso planeta em flora e fauna também. A vegetação é perene, ou seja, não perde suas folhas ao longo do ano, como a caducifólia, né, que perde no inverno. Aqui não perde, a vegetação não perde suas folhas. As folhas são largas, porque as florestas tropicais tendem a ter copas fechadas, e aí o mínimo de luz que chega lá no solo, essas plantas conseguem capturar por conta dessas folhas largas. A taxa de fotossíntese é bem intensa, né, nas florestas tropicais, porque eu vou ter uma grande incidência de luz solar nessa zona do planeta. Tá? A fauna é bem diversificada, é a maior biodiversidade do planeta, a gente encontra nas florestas tropicais. Tá? A característica delas: grande quantidade de chuva ao longo do ano e maior incidência solar. O campo, que a gente também pode chamar de pradaria, ele vai ser distribuído ao longo do nosso planeta, né, de forma variada. A flora do campo é basicamente formada por gramíneas, como a gente está vendo aqui, esse rebanho de bisões, né, comendo aqui essas gramíneas. A fauna: rebanhos de bisões, rebanhos de bois, rebanhos de antílopes. Características próprias do campo: temperaturas altas durante o dia e baixas durante a noite. Pouca disponibilidade de água, pouca sombra, porque eu não vou ter árvores de grande porte, e muito vento, também por não ter árvores de grande porte para barrar esse vento. A savana, localizada na África, Ásia, Europa, Austrália e Américas. Tá? A flora: vegetação espaçada, né? Aqui nessa foto a gente vê uma árvore aqui e ali, não forma copa fechada. Eu vou ter gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte formando a savana. A fauna é composta por zebras, antílopes, leões, hienas, guepardos, crocodilos, etc. Isso se a gente estiver falando da savana africana, né? Essa fauna vai mudar, logicamente, de um continente a outro. Características: clima varia conforme a localização, né? Se for na Ásia é um pouco mais frio, se for na África e nas Américas e na Austrália é mais quente, né? Então vai depender muito da localização da savana. O deserto, né? Localização: América do Sul, África e Austrália. A flora é basicamente composta por cactos, né? Por que os cactos? Porque eles conseguem sobreviver em climas extremamente secos, que quase nunca chove. A pouca umidade eles vão capturar da atmosfera e das poucas chuvas que podem ocorrer.
e eles conseguem armazenar essa água nos seus caules. Eles não perdem água para o ambiente porque suas folhas são modificadas em espinhos, né? Então, por isso que o cacto consegue viver nessas regiões desérticas. A fauna é bem reduzida. Eu vou ter nos desertos quentes, basicamente, artrópodes e répteis, né? Quase nenhum mamífero consegue sobreviver nesse ambiente árido. As características do deserto é pouquíssima umidade, né? Quase nunca chove, grande variação de temperatura ao longo do dia, então dias muito quentes e noites muito frias. E nós vamos ter os desertos frios, né? A Antártica é o maior deserto frio que existe no nosso planeta. Agora os biomas brasileiros, né, para a gente terminar, né? Além dos biomas que a gente viu, o nosso Brasil, como é muito grande, vai ter também os seus biomas próprios. Vamos ter o bioma Amazônia, o bioma Cerrado, o bioma Caatinga, bioma Pantanal, bioma Mata Atlântica e o bioma Pampa, lá no sul do Brasil. Bom, aqui nós temos nessa foto o bioma Pantanal, que é a maior planície inundável do mundo, né? São 6 meses debaixo da água e 6 meses de seca. Quando está na seca se formam esses lagos aqui, né? E é o bioma de transição entre o Cerrado e a Amazônia. Aqui nós temos o bioma Pampas gaúchos, lá no Rio Grande do Sul. São os campos brasileiros, né? A pradaria brasileira. Vai estender também para os países vizinhos, como Argentina e Uruguai. Aqui nós temos o bioma Caatinga, característico do Nordeste brasileiro, né? É classificado também como savana, tá? Por essa vegetação espaçada. Restringe-se a parte do norte de Minas Gerais e a estes estados: Paraíba, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Então, uma parte de Minas Gerais e o nosso Nordeste. Aqui nós temos o bioma Amazônia, que é uma das maiores florestas tropicais do mundo, né, e a mais rica em biodiversidade do planeta. É semelhante ao bioma Mata Atlântica. O que vai mudar de uma para outra, além da localização, é que na Mata Atlântica a gente encontra elevações no relevo, né? Então muda o relevo. A bioma Amazônia planície, e a Mata Atlântica eu vou ter um relevo diferenciado, que eu vou ter montanhas, né, formações montanhosas. Vai se estender a Mata Atlântica por todo o litoral brasileiro. É uma floresta tropical também, a mais ameaçada pela ocupação humana. E por último, o bioma cerrado, né, que é um tipo de savana também que existe no Brasil. A vegetação é bem diversificada e característica, né? Os troncos das árvores são retorcidos, com folhas bem grossas e raízes bem profundas, porque é um bioma seco, né, que chove pouco, então as plantas têm aí adaptações para esse clima seco, mas também é um bioma muito rico e também muito ameaçado de extinção. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre esse capítulo. Façam os módulos, por favor. Tchau, tchau. Até a próxima.